Olá, espero que tudo esteja bem com você. Verificamos em uma série de vídeos anteriores a persistência de dados utilizando o ADO.NET. Fizemos uso de um padrão que a Microsoft nomeou, para a sua plataforma de DAO, Data Access Layer. Isso nos levou a mapear os objetos de classes para instruções SQL e resultados de consultas SQL para objetos de classes que tínhamos como modelo de negócio. Isso é um trabalho muito grande, né? Surgiu no mercado há muito tempo uma nomenclatura chamada ORM, Object Relational Mapping, ou seja, mapeamento orientado relacional, ou uma tradução melhor seria mapeamento de objetos para um modelo relacional e de um modelo relacional para objetos. Isso facilita muito a nossa vida quando desenvolvemos orientados a objetos, porque nós não precisamos converter os objetos para SQL. O que nós utilizarmos como framework que implementa o ORM vai fazer isso sozinho para a gente. E a Microsoft criou o Entity Framework, que agora está em sua versão Core 5, junto com o framework .NET 5. E é o que nós vamos buscar implementar no nosso projeto. Nós vamos dar sequência no projeto anterior para que possamos ter no mesmo projeto os dois tipos de persistência e implementarmos alguns conceitos diferentes. Então, a nossa primeira etapa vai ser criar um projeto para a persistência com o Entity Framework. A nossa persistência aqui está com um ADO. Então, nós vamos criar um outro projeto para se tornar independente do ADO. Vai ser uma biblioteca. Próximo. Vamos chamá-la de Persistence EF. Próximo. .NET 5. Vamos criar o projeto. É interessante que você veja que com esses projetos que estamos criando, estamos trabalhando em camadas, com responsabilidades definidas para cada um. Aqui foi criado um projeto de biblioteca com a classe que o template cria. Vamos eliminar essa classe pressionando Delete. E nós vamos preparar o nosso projeto para uso do Entity Framework. E nós vamos continuar usando o Microsoft SQL Server. Então, aqui no nosso projeto Persistence EF, nós vamos gerenciar pacotes do NuGet. Vamos aqui em Procurar e vamos digitar Entity. Vamos ver o que ele traz. Entity Framework Core. Opa, ele está aqui, Entity Framework. Vamos procurar com ponto. Aqui, SQL Server. Está na versão 5.0. Nós vamos clicar em instalar. Confirmamos a licença de uso. Ok, está instalado. Ele instalou outros pacotes de pré-requisito dele. Então, vemos aqui que a versão que ele confirmou é a 5.05. Nós teremos, nesse nosso projeto, algo chamado de contexto do Entity Framework. Ou seja, nesse contexto, ele vai trazer da base de dados relacional dados e tabelas, registros e tabelas, colunas, que vão ser gerenciados pelo Entity Framework como classes, objetos, propriedades. Então, a gente precisa criar aqui esse contexto. Então, a gente vai aqui no Persistence EF, vamos adicionar uma pasta, chamar ela de Data Context. Dentro dela, vamos criar uma classe. Vamos chamar essa classe de
Vamos colocar aqui EF Data Context, porque a gente pode ter outros contextos no projeto. Vou tornar essa classe pública e eu preciso estender nessa classe outra classe chamada DBContext, que é do próprio Entity Framework. Clico aqui e vou importar. Ele sugere aqui de onde trazer. Precisamos criar agora na nossa classe um mapeamento para uma tabela. Nós temos no nosso domínio os modelos estabelecimento e funcionário. Então nós vamos dizer aqui que teremos uma propriedade, ela vai ser do tipo DB7, ou seja, um conjunto de um banco de dados. Fecho aqui, vou chamá-la de estabelecimentos. E vou tipificá-la como estabelecimento. Ele aqui não está encontrando o estabelecimento porque ele está dentro desse projeto. A gente pode adicionar a referência aqui, como a gente aprendeu. Eu posso clicar aqui e ver se ele encontra para a gente. Olha, adicione referência ao domain. Ele vai fazer tudo para a gente. O Visual Studio, estou dizendo, né? Perfeito. Aqui já temos importado, tudo resolvido. O Entity Framework, ele pode trabalhar criando a base de dados para a gente e também a nossa tabela, as nossas tabelas. Nós vamos fazer isso aqui por enquanto para você ver como fazer. Como eu estou estendendo o DBContext, eu posso sobrescrever um método que vai ser aqui o onConfigure, ou seja, configurar. Deixa eu fechar o gerenciador de soluções. Quando você estiver configurando o meu contexto com a base de dados, eu posso mudar aqui o comportamento dele. Então eu posso dizer aqui, olha, pega o objeto Options Builder que eu estou recebendo, está sendo injetado nesse método, e eu vou usar o SQL Server. Então isso é um método. E aqui eu vou configurar como eu vou acessar o meu SQL Server. Então eu mando uma instrução, um string. Eu vou colocar antes do string um arroba, porque eu vou usar aqui a barra invertida. Então o arroba faz a barra invertida ser vista como barra invertida, porque se eu tiver só a barra invertida, eu tenho que usar duas vezes ela. Tá? Questão de caracteres especiais, né? Se você lembrar da linguagem C, caso você conheça, o barra ele é um caractere especial. Aí eu vou dizer aqui dentro dessa minha string que o meu servidor é igual ao o meu local DB, que a gente instala junto com o Visual Studio. Aí eu coloco aqui um barra MS da Microsoft, né? SQL local DB, é o caminho que a própria ferramenta cria quando instala o Visual Studio. E eu vou dizer que eu vou ter uma database, né? Uma base de dados, e eu vou chamar ela aqui, vou dar um igual, database igual, eu vou dar um nome, igual, eu vou dar um nome para ela, que eu vou chamar aqui de DBEF Core, só para você ver o resultado depois disso. E vou dizer que a autenticação nela é confiável com base na conexão. Ou seja, se eu estiver acessando o meu sistema operacional, eu posso acessar a minha base de dados. Eu vou colocar isso aqui embaixo para ficar mais fácil de ver. Então, temos aqui funcionando a configuração. Essa base não existe, mas ela vai aparecer. Mas tudo bem. A ideia é usarmos o banco que nós temos lá e vamos ver isso. Nós vamos aqui... eu vou manter essa app console porque ela utilizou o nosso ADO.NET. Eu vou criar uma outra console para fazer o uso do Entity Framework. Então, fazer os testes dele, para a gente não perder histórico. Vou criar um novo projeto. Vou escolher aqui o tipo console, aplicativo console. Aqui, console app.
EF console app. Próximo, .NET 5 e criar. Aqui nós só faremos um teste, ok? Então eu vou pegar aqui e quero fazer uso desse contexto que nós temos aqui. Mas ele está nesse projeto aqui. Mesma situação, vou fazer diferente agora. Eu vou pegar aqui em dependências e vou adicionar a referência do projeto. E vou dizer que eu quero persistence EF e vou querer também o domain. Ok? Então aqui ele importou, agora eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero uma variável e vou chamar de contexto. Ela vai receber uma instância de EF data context. Só isso. Aqui faltou o new. Agora eu vou querer obter os dados de estabelecimentos. Nós não temos nada ainda nessa base que a gente criou. Então eu vou aqui criar uma variável. Vamos chamar ela de estabelecimentos. E vou dizer que ela recebe o que o meu contexto trouxer de estabelecimentos. E eu vou dizer aqui toList. E vou tipificar aqui, deixa eu ver se eu preciso tipificar. Aqui ele já não precisa, ele já tipificou para a gente, né? Se a gente fosse usar variável tipificada aqui, a gente teria aqui um ilist de estabelecimento. Tá bom? Mas o var ele resolve isso para a gente também. Aqui precisaria importar o ilist. Ok? Eu poderia agora aqui usar um for each e dizer que para cada item de estabelecimentos, eu posso dar um writeLine, seria o console, né? console.writeLine, colocar aqui interpolação, estabelecimento, e a gente tem lá que ele traz, perdão, aqui não, estabelecimento, dois pontos, aí sim a interpolação e ponto nome, né? Aqui. Agora, para testar, vamos só colocar aqui, copiar essa linha para cá, e eu vou escrever aqui, recuperação finalizada. Ok. Vou colocar aqui esse projeto como padrão. Projeto de inicialização. Para que essa base de dados seja criada, nós precisaríamos forçar a gravação dela, forçar a criação dessa base de dados. O que nós vamos fazer é uso de uma ferramenta chamada Migrations, que ela controla o versionamento da nossa base de dados de acordo com o nosso modelo de negócio. Então nós vamos aqui no nosso projeto de persistência, nós vamos precisar aqui também no nosso projeto de persistência, além do Entity Framework SQL, nós vamos precisar de um outro pacote chamado EF-Core, vamos colocar Entity Framework, pegar Entity Framework, esse aqui, Design, instalar, aceitar, podemos fechar. Com esse pacote instalado, nós vamos acessar nesse projeto nossa janela de terminal. Esse último pacote é para que ele possa criar a nossa base de dados a partir do nosso modelo de negócio e das configurações do Entity Framework Core.
Então nós vamos ter aqui a execução do .NET CLI, chamado .NET EF Migrations Add Create Database. Aqui ele deu um warning que ele está usando para a ferramenta de criação da base de dados, que ele está usando uma versão anterior à nossa do .NET Framework. Isso é só um warning. Nós podemos atualizar essa ferramenta, não influencia se não atualizar, né? Nós não poderíamos estar com o EF Core anterior a ela. Vou colocar aqui .NET Tool, que é a ferramenta, update, aqui hífen global, .NET EF. Caso você não tenha essa ferramenta instalada, precisaria instalar, tá bom? Então, ao invés do update, usaríamos um install. Ok. Vamos verificar o nosso projeto de persistência. Veja que ele criou aqui dentro dele uma pasta chamada Migrations, com o nome que nós temos e outra classe. Aqui ele tem instruções para um método chamado up e um método chamado down. O método up é onde ele cria a tabela que nós estamos utilizando, tá bom? Que nós estamos utilizando a tabela, criando a tabela com as propriedades que temos na coluna. E ele aqui já está colocando uma chave primária para ela. Isso é título de curiosidade para você entender o migration. Quando nós atualizarmos a base de dados, ele vai chamar o up e vai criar isso para a gente. Se a gente voltasse uma versão, ele chamaria o down. Então, ainda no nosso terminal, então nós vamos chamar aqui para atualizar a nossa base de dados o .NET EF Database Update. Ok, deu sucesso. Como sabemos se a base de dados foi criada? Vamos aqui no nosso SQL Server Object, vamos aqui atualizar, e nós estamos procurando aqui no local DB uma base de dados chamada DBEF Core. Olha ela aqui, ó. Clicamos nela aqui, em Tables, e aqui temos nossa tabela estabelecimentos, e temos aqui a Migration. Vamos deixar, essa daqui a gente não mexe. Vamos verificar a estrutura dessa tabela, botão direito nela, View Designer, temos aqui a estrutura, o código da criação da tabela, e temos aqui o design dela. Só para a gente verificar o que ele fez para a gente, né? Nós antes criamos a tabela, agora ele criou a tabela e a base de dados para a gente. Vamos agora tentar executar o nosso aplicativo. O aplicativo executou, não nos trouxe nada porque não temos nada. Vamos aqui no SQL Server Object, visualizar os dados da nossa tabela. E eu vou aqui adicionar um lancheria. E para o ID, ele é um guide. Create UID. Generate UID. Online Generator Tool. Aqui pegou, eu copio ele. Venho aqui para o meu Visual Studio. Colo. Ok, ele gravou. Vamos agora executar novamente o nosso programa. Aqui, ó, estabelecimento, lancheria. Então nós temos o Entity Framework configurado em nossa solução. Vimos o uso de migrations, que vai versionar. Nós vamos trabalhar sempre focado no nosso modelo de negócio. Então nós não queremos investir tempo na base de dados. Deixa que o Entity Framework faz isso. No próximo vídeo daremos sequência a esta ferramenta.